o reencontro com sua essência. Vão ter situações na nossa vida que, quando a gente se depara, a gente volta lá pro trauma. E a gente não sabe disso. Às vezes a gente nem se lembra, porque o trauma não tá na mente. Então, às vezes a gente nem se lembra. Só que, como a gente responde às situações que acontecem hoje, é, na verdade, aquilo que a gente vivenciou lá atrás. Então, assim, não importa, né, o tamanho do trauma, né, o que ela vivenciou nesse acontecimento, né, porque às vezes pra mim, vamos dizer, às vezes você passou por um trauma e pra mim, nossa, aquilo o trauma é super tranquilo. Nossa, isso... Mais um Natcast no ar. Se você já está aqui nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos e podcast. E hoje vamos falar sobre o reencontro com sua essência. E para estar falando aqui comigo, eu estou com a Renata Jaber, ela que é terapeuta multidimensional integrativa, com abordagem trauma, informed e bottom-up, também formadora de terapeutas multidimensionais, hipnoterapeuta clínica, facilitadora de vivências com a medicina do cacau e yoga somático e mestre em Reiki. Renata, gratidão por você estar aqui, né, no Natcast, por a gente falar sobre esse tema, né? Hoje vamos falar aí um pouquinho sobre o reencontro com sua essência, né? Que hoje a gente vê que as pessoas estão perdendo, né, a essência, a gente tá olhando muito o exterior por fora e aí a gente perde, né, de olhar para dentro. E hoje, né, a gente vai estar falando um pouquinho aqui no podcast. A Renata é do Rio de Janeiro, ela veio aqui para estar participando conosco. E antes de iniciar, né, Renata, eu gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal de casa, fale um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho também. Gratidão, Nath. Estou muito feliz de estar aqui mais um dia. E esse tema, para mim, é um tema que toca a minha alma, porque eu acredito muito que a minha medicina é a reconexão. Eu acredito muito que existe uma ferida muito grande da desconexão, né? Uma epidemia silenciosa onde as pessoas, como você falou, estão muito para fora, estão muito no automático. Hoje em dia, com a quantidade de informações, então acho que não tem tempo nem de processar tanta informação que existe. E cada vez mais vamos se desconectando de si, né? Parece que vamos nos perdendo de nós mesmos, da nossa essência, da nossa autenticidade. Então, eu estou muito feliz. Eu sou terapeuta integrativa, multidimensional. Formo alunas na terapia multidimensional. E eu acredito que esse aí é um caminho muito poderoso para a gente trabalhar essa jornada de volta à própria casa. Pra si, né? De volta pra si, né? De volta para si. Ô, Renata, fale um pouquinho pra gente também, né? Você sempre quis aí trabalhar com a terapia. Como que foi o seu processo de encontrar, né? Porque quando a gente fala, uma longa história. A gente fala assim, ai, eu me encontrei na terapia, mas antes eu precisei me curar para seguir esse caminho. Como que foi a sua história com a terapia? Fico muito arrepiada. Bom, eu, na verdade, sou advogada de formação, né? Então, atuei na área jurídica, mas eu tinha aquela sensação de que estava faltando algo. Sabe, eu gostava até do que eu fazia. Eu tive muitas conquistas, né? Muitos momentos de alegria dentro da área jurídica. Eu também dava aulas em universidades, então aquilo me preenchia. Mas sabe que quando, mesmo assim, algo Falta. Então eu comecei a buscar esse algo e que não é fora, é dentro. Então foi aí que, a partir do nascimento da minha filha, que eu acho que também é um grande portal que se abre na vida de uma mulher, a partir do nascimento da minha filha,
foi um grande renascimento para mim. E foi quando eu comecei a fazer esse movimento de transição de carreira. E também não comecei como terapeuta. Então é para a gente entender que existe um processo, né? Então comecei ali como coaching e depois, na pandemia, a partir da pandemia em 2020, é quando eu comecei a me direcionar para as terapias. A porta de entrada para isso foi o Reiki, né? Hoje em dia eu sou mestre em Reiki, mas muito interessante porque quando eu fui lá no primeiro nível, eu pensava assim, vou fazer para mim, Sim. né? Isso aqui é para mim. Mas eu fui me envolvendo, me encantando e me reconhecendo como terapeuta. E a caminhada começou, até que um dia eu me deparei com a terapia multidimensional, em 2022. E para mim, a terapia multidimensional foi um verdadeiro divisor de águas. Foi ela que realmente deu essa liga de reconexão mesmo com a minha essência, com a minha autenticidade. É um resgate de poder Sim. pessoal muito grande. Então, eu me encantei e fui seguindo nesse caminho da terapia multidimensional. Primeiro você foi se reencontrar, né? Com toda certeza. Se reencontrar e depois E nesse entrou. caminho muitas coisas surgiram, né? Foi quando eu conheci outras terapias, então veio a hipnoterapia na minha vida. Depois da própria terapia multidimensional, eu comecei a perceber ali que, que existiam arestas para ser aparadas e que como a gente entrava ali em camadas muito profundas, então eu comecei a perceber que precisavam agregar outros ramos do conhecimento terapêutico para que realmente essa terapia multidimensional fosse eficaz, né? Por isso Uhum. que hoje em dia eu trago o meu método, que é a terapia multidimensional Reconecta. Então, onde eu trago aqui essa abordagem, né, de outros ramos do conhecimento terapêutico e que eu entendo que agrega muito Sim. na forma, Na né, de forma. conduzir essa terapia. Ô, Renata, fala pra gente, né, pro pessoal de casa, pra quem não conhece, o que que é, né, a terapia multidimensional e qual que é a diferença, né, da terapia multidimensional para terapia normal, né? Existe aí alguma diferença entre uma e outra e qual seria? Sim, algumas. Bom, a terapia multidimensional, em primeiro lugar, é aquela que olha para o ser humano, entendendo que ele tem múltiplas dimensões, né? Uhum. Então, isso é importante de trazer. É uma terapia multidimensional onde nós, terapeutas, nos colocamos como canal. Então, ela traz essa abordagem da espiritualidade, né? Então, a gente está ali como canal. Eu costumo dizer que é uma terapia do coração, então a partir do Sim. momento que a gente se conecta com o nosso coração e entra em estado de coerência interna, a gente expande ali aquela atividade eletromagnética e um campo se abre, e é através desse campo que a espiritualidade vai trabalhar. E Uhum. com isso a gente consegue acessar o campo da pessoa também, né? Existe um campo de interconexão relacional, onde a gente acessa ali o campo da pessoa. Já ouviu falar, leitura de campo? Então é mais Sim, ou menos isso que acontece. É muito potente. sim. Assim como um constelador também lê campo, né, ali no momento. É isso que acontece. E a espiritualidade começa a trabalhar a partir de então. Sim. Nesse momento, nós, como terapeutas, a gente se coloca ali como canal, entendendo o que está acontecendo, entendendo quais são as camadas que estão sendo alcançadas ali. Só que no meu modelo, isso é a terapia multidimensional tradicional. Só que no Tradicional. meu modelo, eu trago ali todo um espaço terapêutico mesmo, né? Então, a pessoa, ela vai preencher uma ficha de anamnese, ali eu já vou me conectando com as questões da pessoa. É desenvolver esse olhar terapêutico, onde o Sim. que a pessoa... A escuta, né? A escuta ativa e a fala de uma pessoa traz muito, né? Então, ter esse olhar terapêutico aprofundado, entendendo as questões que estão ali por detrás. Então, nessa ficha de anamnese já me permite conectar mesmo com o campo da pessoa e entender ali algumas questões que estão por trás. A gente depois abre ali a sessão, né, num espaço seguro, de muita acolhimento, de muita escutativa. E então a gente conversa um pouquinho para a gente entender o que a gente vai intencionar nessa terapia multidimensional.
Então, a gente traz ali uma intenção específica, né? O trabalho vai acontecer dessa forma como eu falei para você, e depois a gente retorna, onde a gente conversa mais um pouquinho, eu trago ali o que foi trabalhado, e é aí que é muito de caso para caso, né? Então, por isso que eu digo que ali, o meu trabalho é realmente na medida. Então, de caso para caso, dependendo do que foi acessado, né? Do que foi trazido, do que foi trabalhado, é ali que eu vou trazer ali outros ramos, né? De uma experiência somática, de uma reprogramação emocional. Às vezes vem alguma recomendação de exercícios para casa, que eu gosto de dizer que é o Uhum. prazer de casa e não o dever de casa. Então, para que a pessoa também comece, porque eu gosto muito de trazer a ideia de que ela é o centro, então ela realmente está responsável, né, por aquele processo, ela entender que não existe milagre, né? Então tudo que foi Exatamente. movimentado ali, ela realmente estar ativa no próprio processo dela, né? Então, para que ela continue ali com os movimentos. Agora, uma coisa que eu costumo dizer é que a terapia multidimensional ela vai em camadas muito grandes, então muito profundas, então ela traz muito movimento. Então, o que as pessoas normalmente me relatam, assim, nossa, Renata, comecei a ter muitos sonhos, os sonhos comunicam muito, né, o nosso Sim. inconsciente. Então, nossa, Renata, aconteceu isso, isso. Eu tive uma que falou assim, inesperadamente, ela falou assim, Renata, e ela estava desempregada. Ela falou assim, Renata, no dia seguinte, eu recebi uma proposta de emprego. Olha E olha só. que a gente tinha trabalhado esse desapego, né? Aham. Então, porque ela tinha que sair desse padrão da escassez, né? E de ir em busca de um emprego, dela entender que, claro, o movimento a gente sempre faz, a gente se prepara, mas entender que aquilo que foi feito pra gente vai Vai chegar chegar. até a gente. E ela recebeu uma proposta de emprego que caiu do céu. Eu falei assim: não, não caiu do céu. É o seu campo que passou a reverberar isso, né? Então, tem casos assim muito legais assim para contar nesse Sim, sentido. legal. Ô, Renata, e assim, qual foi, né, o momento da sua vida aí nas terapias que você começou a direcionar, né, a sua terapia para a reconexão e o que isso tem a ver com o trauma? Sim. Bom, eu acredito que tem um pouco a ver com a minha própria história, como eu disse aqui, né? Uhum, De perceber que eu tinha aquela sensaçãozinha que algo estava faltando. E quando eu comecei a realmente atuar com a terapia multidimensional, eu comecei a perceber um padrão nas pessoas que chegavam até a mim, uhum. que era justamente esse padrão da desconexão, a dor da desconexão. Então, muitas pessoas falando, olha, também com essa fala de que parece que está faltando algo, ou de que parece que eu não estou vivendo a minha vida, Parece estar vivendo, às vezes, pode ser a vida do a vida outro. do outro, ou que essa vida não é a vida que Uhum, eu queria viver. Por que que isso, né? Por que que eu não consigo alcançar aquilo que eu gostaria? Por que que eu não sim. consigo viver o que eu gostaria de viver? Então, também um outro padrão, assim, que aparece muito, é o queixas, né? Que aparecem muito. Nossa, parece que eu tô sempre quase lá. Sabe? Aquela coisa que, não, agora Sempre vai, assim, é quase, agora né? vai. Aí acontece alguma coisa que, putz, desmorona, né? E não, então não vai. Então, assim, eu Uhum. comecei a perceber que tinham muitas queixas nesse sentido, né? Então, também uma sensação de vazio. Muitas pessoas às vezes chegam relatando essa sensação de vazio. Pode ser que às vezes, tipo, nessa questão do vazio, alguém já chegou com essa queixa pra você assim: eu tenho tudo, vamos se dizer, né? Um exemplo. Eu tenho um trabalho bom, amo o que eu faço, eu tenho dinheiro, mas eu sinto sempre um vazio. Sim, normalmente quando a pessoa chega dessa forma, nesse padrão para mim, elas se sentem muito culpadas, Uhum, porque elas não conseguem compreender que elas têm tudo e por que que elas não são gratas, né? Porque pelo que elas têm, sim. então é muito comum, né? E a gente tem casos também de pessoas com muita dificuldade de falar, de se expressar. Então, tudo isso que eu fui identificando, né, das pessoas que iam chegando até a mim, eu percebi que existia ali uma epidemia silenciosa, que era justamente a epidemia da ferida da desconexão.
Então, foi quando eu realmente direcionei, porque isso tem muito a ver com a minha própria história, né? Eu acho muito interessante, né? Quando a gente começa a perceber como as simbologias das coisas. E o meu nome é Renata, né? Renata Renascimento, e tem Renascimento. muito a ver com reconexão. Então, essa realmente eu considero que é a minha medicina. E o que você trouxe nessa pergunta que você fez, o link com relação ao trauma. O que que acontece? Na própria terapia multidimensional, eu comecei a esbarrar muito em questões de trauma, Uhum. né? E se a gente for parar para entender o que está por trás dessa ferida da desconexão, é justamente a separação, que é o primeiro trauma que a gente vivencia na nossa vida, que é quando a gente vem, né, Pro para esse mundo, planeta, né? para o mundo, para o planeta Terra, e a gente é separado do útero da nossa mãe. Então é o nosso primeiro trauma, né? E muitas coisas, claro, né, nessa parte de infância. Então, todos esses acontecimentos, e o trauma não é o que aconteceu com a gente, mas sim como a gente absorve aquilo que Experimentou aquilo, né? experimentou aquilo, absorve aquilo que aconteceu com a gente. Então, tudo isso, a forma como a gente vai absorvendo, vai criando padrões. E quando a gente está falando de um trauma, é um estado de sobrevivência, né? Então, eu comecei a identificar isso, né? Olha, e às vezes a pessoa fala, não, mas eu não vivo em estado de sobrevivência. Só que às vezes não é ela como um todo, mas sim uma parte dela. Então, a gente tem a nossa criança ferida, né? Então, vão ter situações na nossa vida que, quando a gente se depara, a gente volta lá O trauma. pro trauma. E a gente não sabe disso. Às vezes a gente nem se lembra, porque o trauma não tá na mente. Então, às vezes a gente nem se lembra. Só que como a gente responde às situações que acontecem hoje, é, na verdade, aquilo que a gente vivenciou lá atrás. E a gente volta para a idade que a gente tinha quando Sim. esse acontecimento começou a reverberar. Então, eu costumo trazer essa ideia que é uma parte sua. É uma parte que entra no comando daquela situação quando ela vem à tona. E é a forma como você responde àquelas situações. Só Sim. que tem pessoas que, sem saber, estão muito presas no trauma e estão nesse estado de sobrevivência, né? Então ela parece que a vida não anda justamente por isso, porque ela fica congelada ali Estagnada, né? naquela ferida. Então, assim, não importa, né? Pra ficar assim, claro para as pessoas, o tamanho do trauma, né, Renata? O que O em re- tamanho do do acontecimento. acontecimento, mas assim, o que ela vivenciou nesse acontecimento, né? Porque às vezes pra mim, vamos Exato. dizer, às vezes você passou por um trauma e pra mim, nossa, o Aquilo é trauma super dela tranquilo. Nossa, tranquilo. isso que aconteceu com ela, nossa, isso é Sim. super tranquilo, mas não, né? E por que que, por exemplo, numa família onde tem dois irmãos e que os pais educam os dois irmãos da mesma Uhum. forma? Claro que nunca é Da exatamente da mesma mesma forma. forma, né? Mas enfim, mas vamos dizer ali de um modo geral, de Sim, uma maneira geral. Só que tem uma criança que ela fica ali muito presa em certas questões. Ela se acha sim. preterida, né? Ela se considera abandonada. E o outro irmão não, né? Então isso aí já demonstra o quanto que é a forma como você vivencia aquilo, né? E Sim. existe um outro trauma também muito importante, que é o trauma de você não ser ouvido ou não ser reconhecido Exatamente. naquilo que você passou. Então, de você não ter conseguido se expressar, né? Uhum. Então, muitos traumas, muitas vezes, vêm, às vezes, um acontecimento simples. Vou dar o exemplo da minha filha, que o meu cachorrinho faleceu. Ela era ainda muito bebezinha e ela se calou. E eu fiquei observando, né? Eu também estava vivenciando um luto, eu fiquei observando aquilo, até que um dia, eu conversando até com pedagogas, né, psicopedagogas, ela me falou assim: olha, Renata, você fala com ela sobre isso. Porque o silêncio, ele Um pode trauma, né? criar um grande trauma. Então, e como que os nossos pais se comportavam nessa situação?
Ah, deixa É quieto, deixa pra frescura, lá, né? ela não tá nem se lembra. Não era assim que eles faziam? Nem É, se lembra. Então a gente tem histórias de grandes segredos familiares. Ah, mas ela nem se muitos. lembra. E no caso, quando eu fui falar com ela, ela começou a chorar. Então tinha algo ali que, se não fosse falado, acolhido, ia de alguma forma reverberar na vida dela, Em algum né? momento da vida ia Sim, vir à tona, né? sim. Ô, Renata, eu queria te perguntar o seguinte, né? Por que que hoje muitas pessoas fazem, né, aí terapia durante anos e anos, mas muitas vezes continuam no mesmo padrão? Pergunta De maravilhosa. milhões. Bom, quando a gente está falando de camadas profundas, emocionais, né, do nosso íntimo mesmo, a gente precisa tratar também de forma muito profunda, né? E o trauma, ele não tá na mente. Então, muitas vezes, a pessoa vai, busca terapias que sim, são Perfeitos, né? boas, né? Vão trazer ali um benefício dentro da proposta, né, que Uhum. ela tem, que é uma proposta às vezes de conversa, às vezes é uma terapia comportamental. Então são terapias que a gente chama que é up down, né? Uhum. Então você fica ali na mente, né? Você conversa, você vai tentando se recordar de determinadas situações. A fala é muito curativa também, né? Então, quando você fala, quando você é escutada e também quando você se ouve, tudo isso é muito curativo, né? Então, você começa a ter uma maior percepção dos acontecimentos, né? Isso é muito maravilhoso. Só que vai até um ponto. Uhum. Chegou nesse ponto, não funciona mais, não tem mais para onde ir, porque é nesse ponto aqui que tem que começar o que eu chamo de descida da deusa. Essa expressão está num livro que se chama Jornada. Não, desculpa, Jornada da Heroína. Jornada da Heroína. E ela Eu já ouvi fala, falar já sobre ouviu esse falar? livro, É já. Ainda não maravilhoso, li. um livro muito terapêutico, né? Aham. E é ali que começa a descida da deusa. Então é nesse ponto quando não dá mais para ficar só na conversa, só na mente, tentando ressignificar mentalmente, né? Uhum. E tem trabalhos, por exemplo, hipnoterapeutas de reprogramação mental, Mental. mas vão ter momentos em que a gente, opa, esbarrou ali numa ferida, num trauma profundo, então a gente tem que trabalhar de forma mais profunda. Então hoje já começam muitas teorias, né? Médicos, psiquiatras, pesquisadores trazendo essa ideia de que o trauma está no corpo, né? É uma questão Verdade. fisiológica mesmo do nosso sistema nervoso, onde quando você passa ali por uma ferida, é o corpo que absorve aquela reação, aquilo que você sentiu. E quando aquilo é muito impactante emocionalmente, causa uma dor muito grande, o que que o nosso sistema ele faz? Ele Ele apaga. apaga. Então, isso vai lá para o seu sistema. eh, Ali está envolvido o hipotálamo, o límbico, né? Porque tem a ver com memória, tem a ver com as emoções. E aí fica apagado, fica ali num buraquinho escondido. E o corpo, ele vai continuar sentindo. Então, por exemplo, pessoas chegam para mim também que a gente consegue acessar, às vezes, traumas intrauterinos. Sim. Então, o bebezinho, o fetinho, né, o embriãozinho lá dentro, ele não vai se lembrar com a mente do que aconteceu, Mas o né? corpo sim. Mas o corpo guarda as marcas. O corpo sabe. Sim, eu vou te dar um exemplo, daí você me fala, tá? Sim. Se é. O ano passado eu tive uma crise de pânico, né? Nunca fui de ter crise. Eu tenho, às vezes, questão de ansiedade, e tudo, mas pânico, 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 assim que eu me lembre nunca, né?
E aí eu tive a situação, né, que eu ia ter que voltar a morar para o Paraná. E na minha mudança, eu comecei a sentir uma certa resistência no meu corpo. Uma Você resistência, já morou no Paraná? já, eu sou de lá, né? E aí eu comecei a ter essa resistência no meu corpo. E aí, né, eu falei, meu, e eu, tipo, comecei a passar mal, me dar crise, eu passava mal, me dava pânico, eu parecia que eu ia morrer, eu falava, por quê? Comecei a me perguntar. E aí passei pela hipnoterapia e a gente foi entender que, Você estava voltando para o local do trauma. porque, na verdade, nem tanto local, mas, assim, Aquilo na minha gera uma infância, recordação da sua na minha infância. infância, meus pais, a gente se mudou muito de casa. Hum, E eu sou uma pessoa assim que, tipo, não, se eu cheguei, eu quero ficar naquele lugar. E aí eu fui tendo as memórias, né, o porquê que eu tava tão resistente. Porque sim. na infância, a gente mudava muito, tipo, muito de casa, É, muito de aí, casa. na verdade, tem esses dois pontos, né? Aham, Porque, primeiro, porque isso te recordou a um padrão sim. que te trazia essa sensação de insegurança, né? Uhum. Porque muito possivelmente você acabou de me relatar que você gosta, né, dessa coisa de estar ali num espaço em que você fique, né? Isso Sim. traz segurança Nossa, para você, né? Enquanto pode ser que outras pessoas adorem viajar, não sejam apegadas a a lugares, a gente lugar. conhece vários. Então, olha só como que cada um E eu já funciona de uma viajei forma. muito, né? Na época que eu tinha minha empresa de curso de flores, que eu viajava o Brasil ensinando mulheres artesanato. Fiquei 3 anos viajando. Então, tipo, cada 2 meses eu tava numa cidade diferente. Então, pra mim, não tava. Só que Porque quando eu me você não estabilizei, reconhecia isso, e também porque você não reconhecia isso, esse padrão, como sendo uma mudança é, sua de residência, né? Você sim. sabia ali do porquê que você estava fazendo aquilo. Então, existia um objetivo maior. Então, aqui você entrou nesse padrão que você se recordou dessa sua época onde você não tinha uma residência fixa e isso para você muito possivelmente te deixava instável É. emocionalmente, então você associou isso com a segurança mesmo, né? E no meu sentir, tem Uhum. também essa questão que é muito comum de pessoas quando voltam ali ou para um local Uhum. onde ela já morou e ali naquele local ela passou por muitas experiências experiências Uhum. doloridas, né? Então também é muito comum quando você retorna para aquele local, e quando eu digo local, às vezes não necessariamente o apartamento em Sim. si ou a casa em si, mas pode A ser a cidade. cidade, porque o seu corpo, ele tem sensações, ele se recorda ali do ambiente, às vezes é um barulho que Uhum. o seu sistema nervoso relaciona, né, com aquele ambiente. Então é muito comum isso acontecer, e E tá olha, isso é uma prova do quanto tá do no trauma, corpo, né. né? Então, mas eu falo assim, às vezes, né, como uma coisa tão pequena, né, que às vezes a gente Mas não acha é fala pequeno, nunca é a gente pequeno. às vezes fala assim: "Nossa, às vezes é tão pequeno", e É. a gente vê tudo Mas isso, é né. olhar para isso com olhos de amor, né? E Sim. não é pequeno. É, eu fui entender isso, eu Na falei: verdade, "Precisei entender, né, o na porquê verdade, daquilo". ao acolher É, essa parte sua que vivenciou isso, aí isso vai se tornar pequeno, sim, né? Porque você vai entender que ali é uma camada, uma partezinha da sua história e você vai integrar isso. E aí ela vai deixar de estar acolher, no né. comando, né? É, Mas enquanto a gente não faz esse movimento, não é pequeno, porque é. a sensação é no corpo. Então é o Uhum. corpo que trava. Então, vão ter muitas situações que a pessoa, às vezes, já sabe: ah, eu quero fazer isso, eu quero ter um trabalho X, ou eu quero passar a ir na academia todos os dias, mas ela não consegue. Eu não gosto de trazer o olhar simplista da autossabotagem. Porque às vezes é uma camada muito mais profunda do que a autossabotagem em si, que você não consegue resolver com uma programação mental, uma reprogramação mental, por exemplo. Então são camadas profundas que às vezes a pessoa está ali num congelamento, numa paralisia, e ela não consegue sustentar Aquilo, esse né. novo padrão que ela quer alcançar, Sim. sabe?
Ô, Renata, fala pra gente também um pouco hoje de qual que é, assim, a maior ilusão sobre a cura emocional aí nos dias atuais. Bom, quando a gente começa a trazer esse olhar do corpo, né? E aí eu falei, então essas terapias que ficam só na mente, elas são up-down. Só que as terapias que levam em consideração o corpo também, elas são bottom-up. O que que é isso? É de baixo para cima, né? Então a gente trabalha no corpo, e aí quando a gente começa a integrar essas partes fragmentadas, né? Quando você traz de volta, faz liberações emocionais no próprio corpo, é muito impressionante. A gente tem a teoria polivagal, por exemplo, que num yoga somático, que você começa a movimentar, quem nunca, né? Numa prática de yoga, assim, mais intensa, de abertura de quadril, de abertura de peito, nossa, veio, assim, uma emoção que você não sabe nem o que que é aquilo. Nem de onde veio, né? É, porque vem do nervo vago, porque essas memórias estão ali, presas no nervo vago, isso sobe, né? E vai para a ínsula. E a ínsula recebe essas informações. Então, pode, inclusive, acontecer casos de recordação de determinadas situações, ou às vezes não, você só sente ali uma emoção, às vezes você passa por uma determinada vivência, você se emociona, você chora, ou você faz uma meditação, você se emociona, você chora, você não sabe nem por quê. Mas é porque teve uma liberação emocional muito grande ali, né? Então, eu acredito que a grande ilusão atualmente, né, de cura emocional, é você achar que você vai ter essa cura emocional somente através da mente. Eu acredito muito que temos que ter esse olhar integrativo, multidimensional, de espírito, mente, emoções e corpo físico. Então, hoje, eu trago muito essa ideia da terapia multidimensional como sendo essa ferramenta, né, essa terapia, essa ferramenta onde a gente vai trabalhar sim a espiritualidade, mas na matéria, no corpo físico, né, trazendo o corpo, o sentir para essa abordagem terapêutica, sabe? Sim. Então, e interessante, porque a gente vê algumas abordagens de terapias, da própria psicologia, que entende que a cura não existe, né? Que vai estar trabalhando ali, mas que não vai ter uma cura. Mas eu acredito que isso é uma grande ilusão, porque quando a gente realmente trabalha A da raiz, forma né? como o trauma precisa ser trabalhado, né? E aqui eu trago exemplos de Gabor Maté, né? De Peter Levine, que fala da experiência somática. A própria Sofia Bauer, trazendo aqui uma referência brasileira, né? Que é psiquiatra, então ela traz muito essa ideia também de uma abordagem bottom-up, né? Para trabalhar o trauma no corpo. Porque se a memória está no corpo, é no corpo que ela precisa ser liberada. E aí, com essa abordagem, a gente pode assegurar que sim, a Existe cura. cura é possível. E você também Mas é um acredita? processo, né? Sim, eu isso que eu ia te perguntar. Você acredita também que, né, nesses dias que a gente vem vivendo muito aí, né, de tudo para ontem, de tudo muito rápido, imediatismo, que as pessoas querem passar ali por esse processo terapêutico e que querem, tipo, ser transformadas às vezes em dias, né? Vamos se dizer. A pessoa passou 30 anos, às vezes até mais, né? 40, 50 anos que a gente vê hoje em dia, que daí a pessoa começa a buscar esse autoconhecimento, a terapia para entender e às vezes ela quer o resultado muito rápido, Renata. Isso é uma grande ilusão também, né? É uma grande ilusão. Principalmente quando começa a ficar assim mais acessível, né? E a gente começa a ver um boom das terapias holísticas, né? Que é muito maravilhoso, né? Você pode considerar que a terapia multidimensional não deixa de ter esse viés holístico também, porque é um viés integrativo, né? Mas você começa a buscar, começa a ter acesso, um maior acesso a essas terapias. E aí é uma grande ilusão quando a gente começa a entender essa espiritualidade como algo fora, né? Então ela vai buscar Fora. achando que o milagre vai acontecer. Então, peraí, vou deitar lá e achar que ela não precisa fazer nada, né? Isso vem muito de
é um padrão muito antigo mesmo, né? Onde a gente foi ensinado a buscar a fé fora. E essa espiritualidade ilusória, que a gente Sim. precisa, por exemplo, de um guru ou de um mestre, né? A gente precisa realmente buscar fora. E não que, dependendo de como você esteja na sua evolução espiritual, vai ser muito importante realmente você se conectar, talvez, ali com uma religião. E tudo bem, mas são coisas distintas, né? Diferente, né? Então, na terapia multidimensional, né, e dentro da abordagem que eu trago, é entender essa espiritualidade na matéria, no corpo, né, trazendo ali realmente uma base que não deixa de ser científica também, né? Então, hoje em dia a gente já consegue trazer uma abordagem científica e a pessoa entendendo que ela vai passar por um processo. Então, eu gosto muito de trazer essa ideia, principalmente na minha formação das alunas, né, das Uhum. terapeutas, que é um ganho de autonomia muito grande. Então, é ela passar a ser a sua própria autoridade, ser mestra de si. Né? Então, com isso, olha, é uma autorresponsabilidade muito grande. Então, é a pessoa entender, seja como terapeuta, aluna, né, da formação, seja como paciente, né, passando ali pelo processo de terapia multidimensional, ela entender que ela precisa se comprometer e estar comprometida com o próprio processo, porque senão as transformações não Não acontecem. acontecem, né? Ô, Renata, e você pode falar pra gente um pouquinho, né? Quais aí seriam os sinais que uma pessoa ela tá aí se desconectada de si, que ela já pode começar a identificar, né? Às vezes tá assistindo o nosso podcast, e fala, quais os sinais, né, que eu posso identificar aí que eu tô desconectada comigo mesmo? Bom, eu cheguei a falar ali um pouquinho dos padrões da desconexão, né? Então, tem essa sensação de que algo está faltando, mas trazendo para um pouco além disso, né? Tem uma dificuldade muito grande de se expressar, né? Às vezes também tem, por estar num padrão de sobrevivência, um cansaço muito grande, né? Porque ela tá tão fora ali da essência dela, que Uhum. tudo o que ela faz acaba sendo num esforço muito grande. Tem dificuldade em dar limites, em dizer não, porque é como se ela tivesse sempre vivendo a vida do outro, ou buscando ter pertencimento, ou se adaptando ali às regras do jogo da realidade em que ela vive. Então, isso traz muito cansaço, né? Então, às Uhum. vezes, falta de sono também é muito comum, né? Sentir dores no corpo. Irritabilidade também entra nessa Sim, parte? sim, sim. Eu acredito que quando a desconexão é a causa para muitos outros fatores. Então, por exemplo, viver num padrão de escassez, então ela tem dificuldade ali de conseguir um trabalho que a remunere bem, porque no fundo tem ali um padrão de não merecimento, né? Sim. Então, dificuldade em prosperar na vida. Então, às vezes a pessoa faz tudo, né? Busca tudo, mas parece que alguma coisa trava. Então, tem uma coisa também de um medo de errar, um medo de julgamento, um medo de ser vista, um medo de ser grande. Isso tudo tá ali num padrão de escassez muito Muito grande, grande, né? né? Então, eu também recebo muitas pessoas assim com problemas de relação, de relacionamentos, né? Problema com o marido. Às vezes vem de um padrão, né, já familiar também. Sim, muito. Aqui, como eu falei de trauma, que eu dei o exemplo do Sim. trauma intrauterino, a gente tem o trauma transgeracional também, né? Então, às vezes ela tá repetindo ali um determinado padrão transgeracional por fidelidade mesmo, né? Então, Eu tenho uma frase de uma querida lá da minha cidade de Foz, que ela é consteladora também, né? E a gente teve um evento que é. O nome do evento, não vou lembrar
direito, mas assim, de volta para si, né? Retorno à própria casa, né? De Isso. volta para E si. aí ela falou uma frase que isso ficou na minha cabeça, que eu falei, gente, como que pode, né? Que é o seguinte, a gente é muito mais leal do que livre. Sim. Isso deu um boom, assim, que eu falo que se você for, principalmente a gente que já tem uma consciência, né? Eu acho que para quem não tem uma consciência é muito mais difícil ela conseguir identificar, sabe? Mas eu falo assim, a gente tem a consciência e mesmo assim às vezes a gente se pega, né? Em alguns padrões, né, Renata? Sim. Eu falo, gente, como que é, né? A gente é muito mais leal do que livre. Muito mais leal do que livre. Exatamente. E é o nosso sistema nervoso atuando ali o tempo inteiro, né? Onde a gente tem ali alguns freios que a gente não consegue ultrapassar, né? Uhum. Então, é muito, como eu disse, né? Como eu costumo dizer, quando a gente começa a reconhecer esse padrão, já é um grande passo. Sim. Renato, e fala um pouquinho pra gente, né, do seu processo aí. Como que, se você pode falar, tá? Trazer algum exemplo também. Como que é quando a pessoa chega? Como que é o seu processo? Como que a pessoa sai após aí o seu processo, né? A sua terapia, o seu método. Fala um pouquinho pra gente sobre. Bom, então, as pessoas normalmente elas vêm me buscar ou porque vão ter dois padrões, né? Tem pessoas que estão muito ali ainda na dor e elas querem fazer alguma coisa para transformar essa dor. Então elas se sentem ali ainda muito incapazes Uhum, mesmo, né? E elas não acreditam que é possível fazer essa transformação, né? E vão ter pessoas que elas já estão ali num processo de despertar e de expansão da consciência. Então, muitas coisas elas já sabem, elas já estão ali no caminho. E só que elas querem se aprofundar mais, né, no autoconhecimento e na própria cura, né? Então, e é muito impressionante ver assim, como chega e depois de um tempo, assim, sabe? A fisionomia muda, a realidade mesmo muda, né? As coisas vão acontecendo porque a terapia multidimensional vai trazendo movimento. Então, assim, vou dar aqui alguns exemplos. Eu tenho. Recentemente eu tive um exemplo até de uma aluna da formação que antes da formação ela estava sofrendo um burnout, estava ali no momento de depressão e, inclusive, afastada do trabalho. uhum. E aí ela estava buscando se reencontrar. Então eu tenho muito esse padrão, né? Que a pessoa já sente ali Que algo, ela precisa, ela né? já sente um chamado, sabe? Ela já sente esse chamado de ir mais fundo, de buscar essa reconexão, né? Esse sentimento mesmo de retorno à própria casa. E aí ela estava já sentindo esse chamado, vivenciando esse burnout. E ela participou da formação, porque a formação eu costumo dizer que é um grande autoprocesso também, né? E elas lá aprendem também a automulti, né? Sim. Que é esse autoatendimento. Eu sei que ao longo da formação, ela foi, assim, melhorando muito nessa parte da depressão, do burnout, e estava finalizando o período dela de Olha só. afastamento. Então ela começou a ficar um pouco nervosa, Ansiosa, ansiosa com né? esse retorno. No final das contas, ela retornou. E assim, a surpresa dela é que ela encarou aquele ambiente de uma forma completamente diferente. Então, eu costumo dizer que nesse processo de terapia multidimensional, existe uma virada de chave, uma virada de percepção muito grande da realidade. E você tem uma maior liberdade emocional, porque você passa a se conduzir pelas situações da vida, deixando de responder, né, aquelas respostas. E você passa realmente a ter um poder maior de escolha, de decisão. Você enxerga a realidade de uma outra forma. E aí ela me relatou isso e, por incrível que pareça, ela recebeu uma proposta de sair do setor onde ela estava, que era o setor, o ambiente onde tudo começou para ela,
e para ir para um outro ambiente que era o que ela mais gostaria, que era o sonho da vida dela, né? Então, essas questões que eu percebo que a pessoa ela vai ressignificando muita coisa, vai liberando esses traumas, vai saindo desse padrão de sobrevivência, vai para o padrão de abundância e ela começa realmente a manifestar a realidade que ela já aprendeu que ela merece, né? E ela passa a entrar realmente na frequência daquilo que ela deseja, dos sonhos, né? Da vida dela. E isso passa a se tornar real. Então, eu acho muito bonito. E a pessoa, né, quando eu vejo que tá nesse processo também, ela começa a ter até mais inteligência emocional, né? Muito. Pra lidar, né, com as situações, com os caos do dia a dia, que a gente, eu falo às vezes é um leão por dia, né? A Sim. pessoa lida completamente diferente, né, Renata? É, sim, porque o que que acontece? Ela muda realmente a percepção dela, Uhum. né? Então, eu costumo dizer isso, não é que os desafios da vida vão desaparecer, mas eles não vão afetar mais, porque você não tá mais naquele estado de sobrevivência. E quando eu tô trazendo tanto, né, estado de sobrevivência, falar aqui um pouquinho para quem tá assistindo, é quando você tá ali na luta ou fuga, né? Ou é 880, É, né? você tá na luta ou fuga, você tá com medo, você. E, na verdade, o seu cérebro, a sua mente, ela entende que você tá correndo risco. Então, tudo que ela faz é para te defender, né? Então, quando a pessoa já passa, né, por esse processo, ela sai desse estado. Então, tudo vai ficando mais fluido, ela começa a enxergar a realidade como ela realmente é, e não como O caos, né? porque eu costumo dizer, por exemplo, na rua, né, a gente tem um sistema que se chama sistema reticular e que a gente presta atenção em determinadas coisas na rua. E vão ter coisas que a gente vai deletar. Quando a gente está no estado de sobrevivência, o que que a gente vai prestar atenção? Ai, meu Deus, pode ser que tenha um ladrão aqui. Ai, meu Deus, aquilo ali é um risco. Ai, meu Deus, muito barulho. Né? O seu sistema reticular vai estar ali no modo sobrevivência, te Sempre atento, né? defendendo atento o tempo inteiro aos riscos e perigos que você pode estar correndo ali. Quando você sai desse estado e vai para uma mentalidade de abundância, né, e ressignifica isso, você está mais relaxado, você está mais fluido. Então você começa a enxergar melhor os milagres da vida que acontecem todos os dias. Então você vai passar pela rua e você vai ver o passarinho pousando ali na árvore, né? E oh, nossa, o que que isso significa para mim? Então você começa a enxergar aquilo que é trazido, as informações que são trazidas para você, que são informações de bem-estar, né? De como se você se sentindo protegida, em segurança, né? E, como eu disse, enxergando os milagres da vida que acontecem todos os As pequenas dias, né? As coisas, né? pequenas coisas. Então, eu acredito muito nisso. Eu tenho também outra história de uma cliente minha, que a gente, na terapia multidimensional, a gente tem uma ferramenta que se chama afirmação. A formação é quando você deseja algo, deseja manifestar algo, mas aquilo ainda está muito longe da sua realidade. Então, diferente da afirmação, porque imagina, se aquilo está totalmente fora da sua realidade, longe, muito afastado, imagina você ficar afirmando, afirmando, afirmando. Eu adoro as afirmações, os mantras, mas você precisa sentir aquilo no seu corpo. Aquilo verdadeiramente tem que causar um impacto emocional e você acreditar naquilo que você está falando. Senão não Porque vai adiantar não adianta, nada. né? Tipo, se só na mente, se você Claro, não. você pode até o que hoje, você vai fazer o exercício de falar, 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 até incorporar? A lei da Pode. atração, né? É, pode, mas assim, então a formação é um pouquinho diferente. Então você traz ali perguntas, né? Você traz por que que eu tenho um trabalho tão próspero, por exemplo? Por que que eu vivo um relacionamento abundante? Então você vai trazendo o porquê ou o como. Porque isso para o seu cérebro, ele sempre vai buscar. Ele sempre vai atrás da pergunta que você está fazendo para ele. Entende? Então, isso traz muito movimento. E aí, inconscientemente, o seu próprio inconsciente, ele vai começar a buscar ali a resposta. Então, isso é muito potente. Aí eu tenho esse caso dessa minha
que depois ela foi aluna da formação. Mas muito antes, né, em programas que eu fazia, então eu trouxe a ferramenta da formação. Passaram-se 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, agora não vou me recordar ao certo. E aí ela deu o depoimento dela na formação, que ela falou que hoje ela estava vivenciando aquelas afirmações que ela fez há 2, 3 anos atrás, e o quanto que foi potente isso na vida dela. Então é sobre isso, né? Mas não é só sobre a formação em si, mas é entender que quando você faz esse processo, e aqui trazendo, né, para terapia multidimensional, você faz esse processo, é real, né? Você acessar mesmo essa linha do tempo, né? Onde estão os seus sonhos, onde estão os seus desejos, onde está a vida que você gostaria de viver, e você realmente acessa. Então, é possível você transformar a sua realidade, porque você vai mudando a sua percepção e vai se movimentando para chegar lá. Então, com esse movimento, a sua autoimagem também vai se transformando, né? Porque talvez determinados projetos, né, que eu tenho para daqui a 5 anos, quem vai estar vivenciando a conquista desse projeto, vai estar vivendo ali depois de que aquilo for realmente realizado, não é mais essa Renata aqui, Sim. né? Eu vou precisar me lapidar, eu vou precisar passar por muitas experiências, eu vou precisar me autoconhecer ainda mais um pouquinho, eu vou ganhar a autoimagem lá da frente, não a que eu tenho hoje, né? Mas aí ter essa consciência já vai te direcionando para lá, né? Então é isso. Algumas pessoas também chegam até a mim falando assim: não dou conta. É. Não dou conta. Então, muitas vezes, quem não dá conta? Quem é essa parte que não está dando conta? E aí, lá na frente, algo que você gostaria de realizar, você fica com muito medo, você entra em desespero, fala assim, não, eu não vou dar conta disso. Mas quem vai dar conta disso realmente não é você, não é o seu eu de agora, é o seu eu futuro, que já vai ter ganhado experiência, que já vai ter muito aprendizado. Então, é um pouco sobre isso também. Sim. Renato, eu queria, né, pra gente encerrar, que você deixasse uma mensagem, né, para o pessoal que está nos assistindo, que muitas vezes se identificou aqui, né, com o nosso tema, tá se desconectado de si e muitas vezes acredita que não tem solução. Que mensagem que você pode deixar, né, para as pessoas, e também a sua rede social, né, para quem se interessar, quiser saber mais, terapeutas também, quiser saber sobre seu Sobre a curso, formação. sobre a formação, e aí para você deixar também para o pessoal de casa. Bom, eu acredito muito que quem está me ouvindo aqui e que de alguma forma se identificou com alguns pontos que eu trouxe, o que eu quero dizer é que não há nada de errado com você. Na verdade, são partes suas que talvez tenham sido esquecidas e estão pedindo para serem relembradas. Então, esse caminho da reconexão é um caminho de volta à própria casa, né? Onde é um grande reencontro com a sua essência, onde você se sente fortalecida para ser você mesma, né? Porque muitas vezes na vida a gente não consegue ser e expressar quem realmente a gente é, mas esse caminho de reencontro é um caminho que te leva, né, à abundância, a viver uma vida mais próspera, com satisfação, com uma maior clareza, né, das situações, com uma maior intuitividade, né? Então, viver uma vida em plenitude, né, sendo essa pessoa autêntica que você é. E eu acredito muito que a terapia multidimensional é essa ferramenta da nova era. Então, é trazendo essa ideia de que é a ferramenta do sentir. Então, enquanto existem pessoas, ao mesmo tempo que de um lado existe muita desconexão e muitos convites para cada vez mais estarmos desconectados no automático, na correria do dia a dia, com muitas informações, só que na mesma medida que tem isso,
começa a surgir uma epidemia silenciosa da Sim. desconexão e as pessoas começam a querer fazer o caminho inverso, que é justamente buscar a reconexão, voltar a sentir, né? Porque a dor faz com que a gente fuja, né? E dissocie um pouco. Só que é entender que olhar para determinadas questões da nossa vida vai fazer com que a gente comece a funcionar na nossa potência máxima. Então, por isso que eu acredito que a terapia multidimensional é essa ferramenta da nova era, porque é nessa busca do voltar a sentir, né, do ir para o corpo, do viver a matéria, só que de forma abundante, Sim. e do ser quem você realmente é. É um verdadeiro reencontro com a sua verdadeira identidade. Qual que é, Renata? Deixa aí a sua rede Ah, social. sim. @renata.jaber. Renata, quero te agradecer. @renata.jaber, J-A-B de bola, E-R. Obrigada. A gente vai deixar também, né, na Sim, descrição aí as redes sociais para quem quiser entrar em contato aí com a Renata. Renata, quero te agradecer, eu que né, agradeço. por você estar aqui no Natcast, por trazer esse tema, por a gente falar sobre esse tema, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Adorei a nossa conversa, foi muito gostosa. Eu que agradeço. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe aqui o comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.